Levante a mão, receba 3 palavras. Abraão conheceu a Deus no altar. Abraão começa a caminhar com Deus aos 75, aos 133. No altar Deus diz: agora eu sei quem é você, Abraão. Quando o homem pecou, Deus levantou um altar. Quando Noé saiu da arca, ele levantou um altar. Deus entregou Jesus numa oferta sob o altar. O altar é um lugar de intimidade. No hebraico, da mesma maneira que se escreve a palavra cama, mesa e altar, é do mesmo jeito. Porque na mesa você tem comunhão com os amigos e com a família. Embora a Bíblia diz que aqueles que não têm comunhão com esses, nem sentar à mesa. Era para dar um glória, mas isso é outro dia. Para aqueles que não têm comunhão, só diz com esses não sentar nem à mesa. A cama, você tem comunhão com a pessoa que você ama. E o altar é onde você se relaciona com Deus. Eu sempre gosto de ver as mensagens do pastor Marco Feliciano. Quando ele fala, tem um montezinho que eu oro, que é meu canto, minha árvore. Você tem que ter o seu lugar secreto, o seu quarto, o seu momento, o seu canto com Deus. Cadê assim no jogo? Vai passar a reunião. A reunião está nos seus momentos finais. E assinar de corações tocados, dilacerados, impactados, se arrependendo no altar. Batalhas estão sendo vencidas, pela fé eles conseguem romper. Perdão e misericórdia, muitos estão a receber. Levante a sua mão e diga: o altar. O altar é para isso. O altar é para isso. É o lugar de deixar o seu fardo, de pôr um fim a toda dor. É aqui que o desprezado descobre que tem valor. A mãe está orando pelos filhos, e uma mãe faz votos no altar de Deus. Corações estão sendo quebrados, tantas vidas mudadas por Deus. Nunca mais eles serão os mesmos, depois que o altar começar a se acender. Aqui na prostituição, nas drogas, com câncer, rejeitadas. Muitos de vós outros chegaram aqui sem razão para viver. Há pessoas que chegaram aqui com uma última esperança. Pessoas que iam se matar, mães que o filho já estava perdido. Mas é como diz esse hino: o altar é para isso. O altar é para isso. É o lugar de deixar o seu fardo, de pôr um fim a toda dor. Foi
E aqui, desprezado. É aqui que o desprezado descobre que tem. A última vez, como coro, levante a mão e diz: O altar é paraíso. Grita se você puder. O altar é paraíso. É o lugar do encontro com Deus para quem quer se encontrar. O altar é paraíso. O altar é paraíso. É o lugar de deixar o seu fardo, de pôr o fim a toda dor. É aqui que o desprezado descobre que tem valor. O altar é paraíso. O altar é paraíso. É o lugar do encontro com Deus para quem quer se encontrar. Se você pode dar um grito de glória, um grito de aleluia, assumia, grita, o altar é paraíso. O altar é paraíso. É o lugar de deixar o seu fardo, de pôr um fim a toda dor. É aqui que o desprezado descobre que tem valor. O Peraí, altar João. Se você é um pastor, um obreiro, um oficial da obra, e você tem uma dívida de gratidão com essa obra, então com a sua alma, respire fundo, levante as mãos, e o João vai botar o piano só e você vai dizer: o altar. Grite o altar! O altar é para. é o lugar de deixar o seu fardo, De pôr um fim. de pôr um fim a toda dor. É aqui que o desprezado. Que o desprezado descobre que tem valor. E o último grito bem alto diz: O altar que linda igreja! é o lugar do encontro com Deus para quem quer se encontrar. É grito de glória e de aleluia. Aplauda Jesus só mais uma vez. Descobre que tem valor. Amassura e me canta. Alabaxera, Paraíso é o lugar do encontro com Deus para quem quer se encontrar. Dê um grito de glória. Evaldo, o ar tá pegando pesado hoje, hein? Tá frio, não dá, irmãos? Mas vai esquentar de brasa e de poder aqui hoje. Amém? Ouça-me bem, rapidamente. Vou passar ao pastor já, irmã Anastácia, vereadora daí, Deus abençoe a senhora. O senhor Marcos fez esse ano, eu falei: olha, já estão rolando hoje. Roberto Maria também deu um tchan no cabelo aí, ó. Ficou bonito. Glória a Deus. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem crê em profecia? Quero mandar um abraço para o Bispo Bas e também aos pastores dos estados. Receba apenas uma palavra, prometo. Amém? De pé como estamos. A Bíblia diz que eu aprendi uma coisa e tem que ser verdadeiro. E primeira pessoa que eu fui influenciado a crer dessa maneira, Deus usou, foi o pastor Marco quando falava isso. Ainda fala. A gente tem que parar de enaltecer Satanás e dizer tudo é o diabo. Porque na vida de um servo de Deus, ou é mando ou é permissão de Deus. Afinal, esse culto é para pastores, obreiros, oficiais da casa do Senhor. Então, acredita em profecia? Quando Yosef de Sadi, quando José é levado, algumas pessoas interpretam como injustiça. Ah, fui maltratado, fui pisoteado, fizeram mal comigo. Mas lá na frente, quando Deus os ele já entendeu já. Quando José recebe a revelação, porque tem pessoa que fala assim, ó, se não receber tá mal, hein? Ele recebe a revelação, ele tem 17 anos. Mas entre receber e cumprir, entre receber e cumprir é 13. Eu estou te dizendo que as promessas que Deus tem te dado, chegou um tempo de um fim de uma prova.
E quando chega a hora do confronto, só a moça está entendendo ali. Quando chega a hora do confronto, dê uma glória a Deus aí. Os irmãos começam, porque quem, como diz o outro, né? Quem bate, esquece, quem apanha, não. Quando os irmãos vieram confrontá-lo, e ele se deu a saber quem era, e ele disse, José. José disse, calma. Vocês me mandaram aqui para o Egito. Vocês intentaram o mal. Mas Deus transformou em bem. Não, você não entendeu. Quando as pessoas te mandam para um lugar para te prejudicar, para te afundar, para te derrubar, o Senhor diz, eu irei adiante de vós. Eu irei adiante de vós para endireitar os caminhos tortuosos, para quebrar as portas de bronze e despedaçar as trancas de ferro. E José diz, o Senhor. Muitas das vezes, posso fazer um pedido? Levante a mão para o céu. Eu falava isso com o pastor Adilson hoje. Tem hora que a gente pensa que está vivendo uma injustiça. E a gente não entende que é Deus nos lapidando. E tem coisa que você reclama lá atrás que Deus não te deu. Agora você vai dar glória. E hoje você fala, que livramento que eu tive. Vou falar só mais uma vez. Tem coisa que você reclama lá atrás que Deus não te deu. E hoje você fala, que livramento. Aí José falou assim, não, vocês mandaram eu para cá. Mas o Senhor me mandou adiante de vós. Não, na sua vida não existe o acaso. Quando eles venderam e a caravana de ismaelitas diz que vai dominar aqui, é que eles pensam, a briga é por isso aqui, é por esse pedacinho aqui, ó. É um querendo puxar o tapete do outro, Só que o que eles pensavam que Deus tinha para José era aqui. Só que o que Deus tinha para José era a lei, a lei. E José diz, vocês me enviaram para cá. Mas pensa que foi vocês? O Senhor já estava nos planos de Decalabacer e Minefaz. O Senhor me enviou adiante de vós. Se você crê no que eu estou falando, levante a mão e recebe essa. E respira fundo em inglês, você diz, o Senhor. Eu detesto falar com o pastor, ô diabo, ô cão, ô Satanás. O Senhor me enviou adiante de vós. Para se preservar a vida. E tem mais, eu tive fome, e vocês sentaram em cima e não me deram. Vem, eu vou cuidar de vocês. Vocês me expulsaram, e eu vou dar casa para vocês morar. Irmãos, olha para mim. Muçulmano, xiita, sunita, odeia judeu. Mas no Alcorão existe o livro de Yosef, de José. E eles reconhecem José como um profeta. Deve ser difícil para o muçulmano ter um livro, o Alcorão, e dentro desse livro ter o livro de José. Reconhecendo ele como um profeta. E agora eu finalizo, levante a mão para o céu. Pode vir a crise que vier. Crê em profecia, não? Eu sinto Deus aqui. Quando chegou os 13, porque para Deus te tirar da vergonha, te pôr na honra, é do dia para a noite. Tem gente que é ruim até para receber, mas deixa para lá. Porque quem é que vai querer uma pessoa, até porque, diga assim, promessas impossíveis, diga. Dentro de um governo faraônico, não existia o cargo de governador. Mas se Deus é fiel, Ele abre porta onde não tem porta. O Deus que vivifica os mortos chama a existência que não existe. O que se pede para uma pessoa quando ela vai trabalhar? Hoje você está vendo até no Brasil, a ficha limpa, um político não pode se reeleger. Se tiver algum problema, a pessoa vai trabalhar, pede um antecedente criminal. Quem vai querer um cara que não tem a nacionalidade egípcia, que tem no seu currículo uma tentativa de atentado ao pudor, que tem no seu histórico uma prisão, uma tentativa de estupro? Eu não sei como foi o seu passado, ou como foi esses últimos meses, mas hoje Deus vai mudar uma sentença na sua vida.
Porque para Deus, aleluia, eu creio em profecia. Não existe, recebe crendo, hein? Melhor agência de publicidade. Não existe nenhum agência, nenhuma rede social que seja mais poderosa do que o Espírito Santo para levar teu nome lá no palácio. Deus leva o nome do cadeieiro lá dentro do palácio. E ele se apresenta. Ele não estudou em Harvard, em Oxford. Veja o ímpio. Toma atenção. Chama José. E quando ele diz, ele chamou os sábios, os doutos, os magos, os feiticeiros, os sábios. Mas não adianta. Quando chegou os 13, alguém não entendeu? Quando chegar a sua hora, pode ter gente mais capacitada, mais preparada. Ninguém conseguiu chamar o cara da cadeia e colocar o dia no faraó. Perdão que eu não vou me ajoelhar porque eu sou crente. O que está acontecendo? É que eu sonho com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras. O sonho é o mesmo, mas é diferente, não é o mesmo. É que Deus é assim, Deus falou e hoje está confirmando. Deus falou e está confirmando. Recebe só mais uma, levante a mão. Olha o que Deus vai falar. A gente fala, oh Deus, usa o pastor Marcos, usa a bispa, usa o apóstolo. José falou, esse sonho foi Deus que falou com você, faraó. Não está entendendo, só o rapaz que deu glória ali. Este sonho foi Deus que te revelou, faraó. Deus vai visitar ímpios para abençoar a sua vida. Com 7 anos, 7 vacas são 7 anos. 7 anos de prosperidade, 7 anos de miséria. 7 anos de fartura como nunca antes. Ah, você deu glória agora, né? Tudo que é difícil se torna fácil depois que você tem a revelação. Entendeu? Se você vai daqui para a Bahia de carro, para quem nunca foi é uma luta. Mas para quem já foi é um 2. Se você vai daqui para o Rio de Janeiro de carro e nunca foi, meu Deus, que medo. Mas para quem já foi, vai ver fechado. Para quem sabe falar inglês, quando atravessa os portões de Guarulhos, não está nem aí. Mas para quem não sabe, quando entra no avião e vem a mulherzinha com aquele carrinho, você fica com medo, meu Deus, que eu pedi. Começa a olhar para os outros. Tudo que é difícil se torna fácil para quem sabe. Então o faraó perguntou para José, me dá um conselho. Um carcereiro, um homem preso, um homem condenado, um homem que cuidava dos presos. Você não está entendendo. Ele ergue o pobre do pó, do monturo necessitado para fazer assentar entre os príncipes. Veja Samuel capítulo 2. Deus vai te usar para falar com homens grandes dessa terra. Há um exemplo ali, ó. Ontem eu estava vendo de manhã cedo o jornal. 4 horas da manhã começa a Globo a falar mentira e besteira. Um homem que um dia foi engraxado desse sapato. 5 horas da manhã começa, 4 horas da manhã começa o jornal, levanta 5 horas da manhã todo dia. Já estava lá o presidente da República e um homem que era engraxado de sapato ao lado da maior autoridade desse Brasil. O pastor Marcos Feliciano. Deus ergue quem não é para confundir quem é. Dá para você dar glória a Deus aí? O que esse cara diz? Já falei demais. E aí ele falou, me dá um conselho. Quer mesmo profecia? Deus vai te usar para falar com pessoas que humanamente falam, com doutores, com eu estou crendo. Deus vai colocar pessoas, ei, calamantor, viaster, que me faz? Eu? Você me dá um conselho. Os magos, doutos, ministros olhando, faz o seguinte, começa a construir celeiros. O ministro do trabalho já falou, caramba, trabalho, muito celeiro. Começa a repartir e separa a quinta parte e começa a guardar. O ministro da economia já ficou com a antena ligada.
Separa a quinta parte, constrói celeiros, chame homens para o trabalho, a construção civil vai aumentar. Porque no tempo da crise, o produto interno bruto vai crescer. O mundo vai passar por uma crise. Mas aonde tem profeta, vence crise, tá? A moeda egípcia vai se tornar moeda. Ei, quando vier o turismo, não está entendendo não. Quando o mundo vier para cá buscar provisão, ei, o produto interno vai crescer e a balança egípcia vai subir e o dinheiro nosso vai ser. Eita, calamanda que faz. Alguém acha que eu estou pregando heresia? A Bíblia diz que as pessoas para comer traziam riquezas e entregaram o ouro para José. Comeram. Dá para dar um glória? E depois que acabou, a Bíblia diz que trouxeram então os animais. E depois que acabou, eles venderam a terra. E depois que vendeu a terra, a Bíblia diz que assim comprou José todo o Egito. Aí o cara falava para José: eu já dei tudo, já dei o dinheiro, já dei o gado. José falou: quer comer? Quero. Vem trabalhar de graça. Aí, levante a mão, é a última. Olha o ímpio. Olha o ímpio. Levanta a mão aí, pastor, para receber. Passa incrédulo. Olha o ímpio, Faraó, dizendo assim, ó: meu Deus do céu, aonde acharíamos um homem como esse, que estudou em Harvard? A mulher não entendeu nada. Aonde acharíamos um homem como esse, que estudou na PUC? Não. Ele vai dizer: aonde de Casteremas? Aonde acharíamos um homem como esse, onde há o Espírito de Deus? Era para você levantar essa... Disse Faraó aos ímpios, aos feiticeiros, aos ministros, aos conselheiros: pelo amor de Deus, aonde eu ia achar um homem como esse? Ele não estudou em Oxford, em Harvard, mas ele tem o Espírito de Deus. Creia! Um homem cheio do Espírito Santo, ele é capaz de mudar uma cidade, um estado, um país, uma nação. Crê no que eu estou falando, não? Ô padre, a paz do Senhor, Deus abençoe. O padre crê mais que muita gente. Rapaz, esse padre vai ser pastor aqui. Esse padre da vida da igreja de pastor Paulo Marcelo. Inclusive, o pastor Paulo Marcelo está fazendo aniversário, ficando mais novo. Eu aplaudi o céu pela vida do pastor Paulo Marcelo. Falei para ele vai vir. Eu trouxe uma lembrança para o senhor. Amado, crê em profecia, não? Eu não sei se vai estar aí, bispo Felipe. Anel na Bíblia é honra. Eu iria fazer isso na vigília amanhã, mas como hoje é um culto de obreiros e pastores e oficiais, a Bíblia diz: os que trabalham são os primeiros a sentar à mesa. Então eu vou colocar no seu dedo um anel como esse, que é um anel de sinete. A Bíblia diz que... Crê mesmo ou não? O faraó tirou o anel do seu dedo. Tirou o anel e colocou no dedo de José. Quem sabe alguém apareceu e falou: mas ele tem isso, ele fez aquilo. Eu estou cancelando. Minha última fala: eis que eu te constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Ninguém levanta uma mão, sai de casa, ninguém faz nada sem a sua autorização. Recebe profecia, não? Você, irmão? Só quando eu sentar no trono, eu serei maior que você. Mas quando eu levantar, quem manda é você. Não, aí você quer... Olha a volta que eu dei para te falar isso. Me dá as alianças que eu vou orar, rapidinho. Aí ele chega para os irmãos dele e falou assim: crê em profecia, não? Deus vai levantar empresários, doutores, pessoas de alto nível, para te ter como um conselheiro, um mentor dele. Crê em profecia, não? Eu tenho empresários que não tomam uma atitude sem me fazer uma ligação para mim. Posso, o que o senhor acha? Eu tenho pessoas que moram fora do país, que vão fechar um negócio e dizem: apóstolo,
porque eu tenho uma situação para resolver. O que Deus te fala? Eu estou te dizendo que José disse para os seus irmãos: Deus, bota a mão no peito, Senhor, me pôs por pai de Faraó. Eu estou te dizendo que Deus vai te colocar no nível que tu vai ser tudo que você viveu nessa prisão. E que me faz? Deus estava ali instruindo aí, tá? Porque no tempo da prisão, se uma pessoa vai hoje ser presa nos Estados Unidos, por exemplo, e pegar 10 anos, 7 anos, com certeza vai sair fluente no inglês, no espanhol, no árabe. O Egito era o maior país do mundo, então com certeza ali dentro da prisão, José aprendeu todos os idiomas. Há um livro chamado Midrash que explica sobre o Gênesis, e explica que José aprendeu todos os 71 idiomas. Pessoas do mundo inteiro vinham falar, José dizia assim, assado, assim, através do Espírito Santo de Deus. Crê mesmo em profecia? Eu quero que você ande com esse anel, crendo, hoje, na minha vida, é o 13. No 13, Deus quebra o silêncio. Eu estou dizendo que na Bíblia, anel é autoridade. Deus está te pondo em uma nova posição. Meu Deus, vem cá, bispo, rapidinho, por favor. Pastor Paulo Marcelo, vem cá, está fazendo aniversário hoje. Aproveitar, pedir você para me ajudar nessa oração, por gentileza. Aleluia. Você está bonito hoje, hein? Vim ver José, tem que vir bonito. Que nada, você vai ser honrado pelo Senhor. Pastor Marco, vem cá com a gente também. O Senhor é um exemplo, o Senhor é um José. Aleluia. Pedi para o Senhor me ajudar, porque de fato, se tem alguém que pode testificar que o que eu falei aqui nas pequenas palavras é verdade, é o Senhor. Acontece. Aquele que crê, Deus exalta. E quem crê na voz do profeta maior, do anjo da igreja, o caminho está aberto para ele. Sei que hoje é um dia de muito compromisso, de muita correria. E antes de passar a palavra, quero agradecer o Senhor ter saído de Brasília e vim aqui nesse culto para pastores e obreiros, né, uma vigília de amanhã. Que o Senhor veio nos atender esse dia tão especial. Quero agradecer o Senhor por ter vindo. Eu que agradeço o Senhor por lembrar de mim, né? Por favor, me ajude a orar para essa. Senhor, nós cremos no tempo da exaltação. Nós cremos em aliança. Nós cremos na reviravolta que acontecerá na vida dos seus obreiros hoje. O Senhor usou, Senhor, a voz do anjo da igreja e ele determinou um tempo antes e um tempo depois os seus filhos colocarem esse anel no dedo. O que aconteceu com José é o reflexo do que acontecerá com este povo em nome de Jesus. Pai, desperta a fé e que o seu povo acredite além dos limites, porque tudo aquilo que o seu filho falou há de se cumprir em nome de Jesus. Senhor Deus, em o nome bendito de Jesus. 13 anos não são 13 dias, 13 meses, são 13 anos. Senhor, nós queremos crer que esses 13 anos representados nesta palavra revelada e profética, e agora, Senhor, na instrução que recebemos do seu homem, o homem que o Senhor escolheu para estar aqui, sendo nosso pastor, nosso apóstolo, nosso líder, nós debaixo desta instrução bíblica cremos nesta palavra. Vamos agora tomar posse dessa bênção sobrenatural. Senhor, eu quero crer em o nome de Jesus que haverá sobre todos que aqui estão. Momento, Senhor, da quebra de maldições, quebra do silêncio. Pessoas que estão esquecidas nos cárceres das vidas serão lembradas pela promessa de Deus e vão se assentar no trono pelo reconhecimento do Espírito de Deus que está sobre cada um de nós. Em o nome de Jesus nós selamos esta aliança esta noite e queremos crer nesta voz profética em o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você crê? Então, eu quero que você pegue uma oferta na sua mão de gratidão por tudo que Deus fez, tem feito. Levante a mão direita pela última vez e pelo que Ele vai fazer na sua vida, mas com as duas mãos erguidas. O anel só veio no 13. Não digo mais nada, só vou dizer uma coisa: tudo que você viveu até hoje foi Deus te preparando para agora, para quebrar esse silêncio sobre a sua vida.
Diga, eu creio. Tem maquininha aí? Eu quero ser apenas pessoa ofertante, qualquer pessoa. Se você tem fé de fazer uma oferta de R$1.000, vou fazer uma oferta de R$1.000, ou de R$500, ou de R$300, ou de R$100, ou de R$50, ou de R$20. Pegue a sua melhor oferta. Todos vocês, todos nós, vamos ofertar o Senhor hoje, nessa noite. É um tempo de honra, é um tempo... Quem tem aliança com essa casa, levante a mão pro céu. Então você não vai ficar fora dessa. Deixa eu passar aqui, passa no crédito, aleluia, glória a Deus. Venha, pegue a sua semente, a sua oferta. Apóstolo, eu creio, vou fazer a minha oferta de fé. Eu acredito em aliança, creio em mudança de decretos, creio que Deus há de nos honrar. Então, pegue a sua semente. Se você dizer, eu não tenho os 1.000, apóstolo, mas dá minha vida para mim. O que eu tenho são 100. Coloca um anel no seu dedo que caiba. Põe aí dentro. Eu queria que você cantasse, Jô, por favor, enquanto as pessoas vão ofertar. Nem que você disse, tudo que eu tenho são R$10, mas todos vão entregar um anel. Todos vão entregar, Deus abençoe, pastora, uma semente de fé, de gratidão. Quando eu cheguei aqui, quer que a pessoa pegue um anel que caiba direitinho. Pai Abraão, você está lindo hoje. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Apóstolo, o que eu tenho são essas. Deus te abençoe, profeta. Em nome de Jesus. Canta, Jô. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer. O mundo desabando em mim. Uma maquininha aqui, ó. Nem razão eu tinha pra viver. Mas na hora da oração. Mas na hora da oração. Natan, aliança aqui, na aliança. Um milagre aconteceu aqui. Anitta, te amo, querida. Eu senti tudo mudar. Jesus tocou em mim. Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fé na ferida, recebi um novo coração, nova vida. Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente. Aprendi a usar a minha fé. Hoje eu ando na frente. Quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer. O mundo desabando em mim, nem razão eu tinha pra viver. Aqui, ó. Tem um pastor nosso que não é desse ministério, mas é um filho meu na fé. Eu pedi para o pastor Fabinho tomar de conta de novo do grupo dos pastores de outro ministério. E tem pastores de outro ministério que estão, né? Sim, ele está aqui, ele está assistindo ao vivo e ele pediu aqui. Pastor, guarda um anel desse pra mim. Tem como o senhor pegar um anel pra mim disso aí? E se tiver que depositar alguma oferta, alguma coisa, eu vou fazer isso, tá bom? Vou colocar as contas. Esse aqui é seu. É Augusto, né? Aqui é seu. Tá na mão do Fabinho. Mas na hora da oração, Um milagre aconteceu aqui. a aliança tá aqui, ó. Eu senti tudo mudar. Jesus tocou em mim. Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fé na ferida, recebi um novo coração, nova vida. Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente. Aprendi a usar a minha fé. Hoje eu ando na frente. A última vez, quando eu cheguei. Quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer. O mundo Desabando em mim, nem razão eu tinha pra viver. Mas bate palma com a igreja viva. Mas na hora da oração, O milagre o milagre aconteceu
ferida. Recebi um novo coração, nova vida. Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente. Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente. Quando eu cheguei aqui, uma alma batida, uma fera ferida. Recebi um novo coração, nova vida. Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente. Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente. Amém. Levante as mãos aos céus, rapidamente. Lembrando que amanhã nós vamos ter uma vigília aqui. Ih. Quem gosta de vigília para dormir a noite inteira? Chega cedo. Não, é para vir para dar glória. E você sabe que vigília na plenitude só tem hora para começar. Não tem hora para acabar. Agradecer também a vereadora aí pela luta, pelo apoio, para nos ajudar nessa barreira pela vigília. Obrigado, tá? Deus abençoe a senhora, Angelina. Deixa eu tirar uma foto com a senhora, está bonita hoje. Deus abençoe a senhora. Está de babá. Deus te abençoe. Obrigado. Ama a sua vida em Cristo. Irmãos, então, uma notícia boa e um suspense no ar. Pode? Orar por suas mãos, vou passar ao pastor. Amanhã nós vamos quebrar um tabu. Levanta aí, conterrâneo, um minutinho, por favor. Amanhã vamos quebrar um tabu. Essa pessoa nem imagina que é ela. Geralmente você sabe, existem 3 que já estão separados, né? E nós sempre consagramos, inclusive tem 2 pastores que vão ser consagrados amanhã, aqui na vigília. E nós sempre há não vou dizer, como já uma marca, pronto, fica bonito. Sempre que alguém é consagrado a um bispo da igreja, é sempre no dia 2 de novembro, quando tem a palavra apostólica. Mas amanhã nós vamos quebrar um tabu. Não, se eu voltar, fala de novo, no 13 quebra a muralha, no 13... Então amanhã na vigília, nós vamos consagrar alguém que já tem anos de ministério já, que vai ser consagrado a bispo da igreja. Então se prepara, porque vai ser uma unção poderosa do Senhor. Meu último pedido, tá aqui, vem cá, amor. O senhor sabe, pastor Marcos, o senhor que vai sempre à América. A minha mulher conseguiu um feito memorável. Eu, particularmente, pastor Paulo Marcelo, nunca consegui entrar lá dentro da casa lá na Rua Azusa. É difícil, tem que marcar, e às vezes tem que ver se a mulher que tem a chave, que é uma coreana, japonesa, né? Se ela está de bom humor e tal, tem todas essas coisas. E a bispa saiu daqui, ela falou, eu vou entrar lá dentro. Falei, a sua fé é grande. Até um pastor falou assim, eu trabalho aqui de guia há 13 anos, eu nunca entrei. Ele mora lá há 18 anos. Ele falou assim, bispa, eu moro aqui há 18 anos, eu nunca consegui entrar. Eu falei, o senhor é o senhor, eu sou eu. Eu vim num propósito, e o propósito da caravana era entrar. Então o senhor se vira, porque no Brasil ninguém conseguiu agendar pra gente. Eu nem avisei as mulheres da caravana que a gente não tinha conseguido. E aí depois ele me ligou, bem cedo, era 6 horas da manhã, que lá a gente acordava. Se tiver foto aí, ô Vagnão, tem um vídeo lá dentro, lá, ó. Ninguém aguentou a glória. Esse não podia, mas a plenitude quebra protocolo. Bom, a bispa e a Cleide falou, volta aqui, volta aquela foto, volta. A Cleide e a bispa disse que a Cleide estava arrebatada. O Giovanni falou que a Cleide estava dormindo aqui, eu não sei. Até agora está essa dúvida.
Que a maioria das fotos ela estava dormindo. Tô brincando. Ali não tinha como dormir, mas no carro ela dormia todo dia. Doutora Maria de Almeida. Enfim, todos foram tomados por uma glória. Foi demais ter entrado, colocado os nossos pés. Esse piano é o mesmo piano. Esse aí é o púlpito da Kathleen Kuhlman, que fechou uma fundação dela e eles colocaram lá dentro. Eu orei também, porque ela levitava, né? A unção era forte. Só ele, como tem um livro da CPAD, o senhor que fala tão bem quando vai pregar sobre Daniel Berg, Gunnar Vink, Diário de um Pioneiro, que ele ora, página 75, eu tenho até uma foto. Olha, admiro, tem que respeitar. Página 75, Diário de um Pioneiro. Pastor Nunes está aí? Olha aí, ó. Caminhou 20 anos com o pastor Zé Wellington. E bispo, perdão. E tem até a foto, quando ele levanta as mãos e o irmão sai levitando no meio do povo assim, ó. Depois mudaram a palavra, né? Mudaram. Na verdade a palavra foi levitão, mas aí depois corrigiram. Você perdeu, não prega heresia. Não prega heresia. É porque levitar é muito místico, né? Aí colocaram, e ele foi erguido do chão bem alto. A gente tinha essa foto, antigamente ele colocava quando a gente falava assim. Bom, quantos aqui estão com sede de ouvir a palavra do Senhor? Deixa eu abençoar as suas mãos, Senhor Deus e Pai, eu creio no poder do nome de Jesus, que há um novo tempo sobre os teus servos, há um novo tempo sobre esta casa. Pastor Kleber, em nome de Deus, eu creio, há um novo tempo sobre as nossas vidas, pastores, sobre o nosso ministério. Há um fim de um decreto, uma sentença de desgraça. A você que está na Bahia, a você que está no Rio, Curitiba, em Porto Alegre, em Ivan, se prepare. Em você que está aí, Rafael, a vocês que estão aí em Recife, no Paraná, onde você está assistindo, creia, uma unção de poder virá sobre vocês, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Os que estão com sede de ouvir a voz do Senhor, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima então, tá bom? Mas é para aquela banda dali, ó. Tá? Ali estão os modelos de Jesus, né? É uma alegria estar de volta aqui nessa linda igreja, na minha igreja aqui em São Paulo. Rever o meu apóstolo Agenor, homem de fé, homem que Deus levantou nesse país para quebrar paradigmas e que tem feito o diabo beijar a lona todos os dias, né? Rever a bispa Ingrid também, sempre ousada, né? E bela, né? Corajosa. Não, quando falou que ela entrou na Rua Azul, eu falei, é mulher, mulher é mulher, né? Mulher é mulher, né? Deus abençoe. Pastor Paulo Marcelo, amigo de longa data, meus parabéns pelo seu aniversário. Deus te abençoe. Tá ficando careca, meu amigo. A idade chega para todo mundo, até para nós que somos mortais, né? Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. O versículo de número 9, versículo conhecido, que vai nos fazer viajar aqui nesta noite. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim: mas, como está escrito, aquilo que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Eu vou ler mais uma vez para ficar impregnado em nós. Mas, como está escrito, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que vieram neste culto nesta noite. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho.
Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te exaltamos, nós te glorificamos. E entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando hoje. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este santuário. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, obreiros do Senhor desta linda casa de oração. Fiquei muito honrado quando o apóstolo Genor se lembrou de mim para esta data tão especial da igreja, né? Os 13 anos desse lindo ministério. E eu me lembrei, apóstolo, que quando Jesus quis revolucionar o mundo, Ele escolheu mais 12. Um com 12, não ouvi um, mais 12. Também me lembrei que quando Deus quis cumprir na vida de Abraão a profecia, a promessa, Deus esperou Isaac completar 13 anos. Ou melhor, Ismael. Quando Ismael completou 13 anos, Deus disse: agora vou gerar o filho da promessa. No dia em que ele completou 13 anos, o Senhor fez fecundar o ventre de Sara. O número 13, portanto, é um número profético. Por isso, nessa noite, eu quero aqui pregar sobre o 13º apóstolo. Vou falar de novo. O 13º apóstolo. Nós conhecemos os 12. Os principais, aqueles com quem Jesus deu início à sua igreja. Mas quem conhece um pouco do Novo Testamento, do nosso cristianismo, sabe que a princípio os 12 fracassaram na sua vocação. Jesus havia dado a eles uma ordem. Era para começar a pregar o evangelho lá, ali e acolá, até os confins da terra. Mas os 12 acharam por bem permanecer apenas na terra de Israel. E se dependêssemos de Pedro, Tiago e João, nós, os gentios, não teríamos sido salvos. Então aprove a Deus escolher um elemento surpresa para a sua obra. Aprove a Deus pegar um diferente de todos, um nanico de 1,5 metro de altura, uma cabeça agigantada, há quem diga que ele era caolho e manco de uma perna. O nome dele, pela nossa Bíblia, na língua portuguesa, está escrito como Saulo, mas no original é Saul. Saul de Tarshite, conhecido como Saulo de Tarso, a quem mais tarde Jesus vai chamar de Paulo. Paulo é o 13º apóstolo. Então o número 13, para o mundo é um número de azar, né? Até para o Brasil foi por um tempo, por causa do PT, né? Mas graças a Deus, para nós é bênção. Posso ouvir glória a Deus por isso? Então olhe para o seu irmão, esqueça que hoje você é pastor, que você é querubim, que você é o 4º membro da Trindade, né? Olha para o seu irmão e diga: hoje eu vou ouvir como ovelha. E só as ovelhas dêem um grito de glória a Deus, por favor. Roberto, mude a música para mim. Conhecer a história do início da igreja traz uma alegria muito grande e também uns pensamentos difíceis de serem concebidos. Conhecer demais a cultura e a Bíblia Sagrada nem sempre eleva o homem a um patamar que transcende. Às vezes cria em nós algumas dúvidas, algumas coisas assim. A maioria dos grandes ateus que se tornaram ateus foram teólogos. O conhecimento sem a graça divina leva o homem a um limbo.
Por isso que a Bíblia Sagrada diz, é melhor você não ir além daquilo que está escrito. Mas, como todo pregador que se esmera, que quer ensinar, que quer pregar, às vezes nós precisamos buscar subsídios para trazer apoio à Bíblia Sagrada. O próprio evangelista disse que se tudo que Jesus fez no seu tempo fosse colocado em livros, nem todos os livros do mundo conteriam a sua história. Então, boa parte de revelações, Deus deu a nós outros tipos de mecanismos, como estudo, livros. E eu geralmente conheço um obreiro pela estante dele, pela fome dele, pela curiosidade dele. Às vezes algumas pessoas veem o apóstolo pregar com tanta ousadia, a bispa, aqueles que passam por aqui, o pastor Paulo Marcelo, que é um dos maiores pregadores dessa nossa nação. O nosso segredo, é claro, que vem da virtude do céu, que é a unção, mas o conhecimento, ele é adquirido. E não tem como adquirir conhecimento se você não ler. Quem não lê, não conhece. A primeira vez que eu li a Bíblia Sagrada inteira, de capa a capa, eu tinha 9 anos de idade. Eu era coroinha lá na Igreja Católica, meu padre. Fui coroinha lá na paróquia Cristo Rei, né? E o padre Ângelo, que era o meu pároco, só Jesus na causa, né? Um dia eu fui perguntar um negócio para ele, e ele estava tão encantado com uma senhora que estava na frente dele, ele não me dava atenção, porque eu escutei o sino da igreja me chamar pelo nome. E como ele não dava atenção, eu puxei a batina dele, só que era uma paróquia pobre. Quando eu puxei a batina dele, a batina rasgou. E todo mundo viu a cerola que ele estava usando. Era vermelha com bolinha branca. Eu só senti o vento da mão do padre passar. Ainda bem que eu fui esperto e tirei, senão eu tinha perdido a cabeça naquele dia, né? Então, a primeira vez que eu li a Bíblia toda, eu tinha 13 anos de idade. De lá para cá, tenho tentado ler muito. Agora que me tornei político, né? Estou político, mas sou pastor. Eu tive que dar uma trégua, porque eu cheguei a ler, acho que uns 8.000 livros sobre a Bíblia Sagrada. Escrevi 22 livros sobre ela. E agora, nesses últimos 9 anos, eu acho que eu li uns 1.500 livros sobre política. Por isso que eu estou meio doido assim. Mas aquele que quer conhecer, aquele que quer transcender, ele precisa fazer um voto. Você tem que treinar o seu cérebro, treinar a sua mente. É claro que quando se chega numa certa idade, depois dos INTA, e aqui ninguém tem isso, né? Todo mundo aqui é jovenzinho, mas depois dos INTA, ler é uma treva, é um problema. As letrinhas fogem do olho da gente, a gente começa a dar sono, mas você tem que lutar. O obreiro precisa ler. O obreiro, quando está diante da igreja, não pode despedir a igreja com sono. Ele tem que despedir a igreja com vontade da igreja voltar para o dia seguinte. Não podemos perder a nossa membresia para o último capítulo da novela. Não podemos perder o nosso povo para o encerramento da Copa do Mundo, nem para o Big Brother. Nós temos que fazer o povo entender ou sair da igreja recitando o que o salmista diz: eu não quero visitar a sua casa, eu quero habitar na sua casa. E só dá para querer habitar se você tiver conhecimento e dar ao povo coisas assim. Amém, igreja? Então a esfera que eu vou entrar aqui agora é histórica. A construção da carta aos Coríntios se dá 20 anos após a igreja de Corinto ter sido plantada. Quantos anos eu disse? O apóstolo São Paulo chegava em lugares, ele pregava, plantava a igreja e era um missionário por natureza. Deixava aquela igreja na mão de alguns obreiros e ia plantando igrejas aqui, ali e acolá. Ele sozinho evangelizou a Ásia toda, um continente inteiro, sem ter avião, sem ter carro motorizado, de barco, camelo, jumento e a pé, sem mídia social, sem televisão, sem rádio, sem internet, sem nada. Sozinho, ele revolucionou um continente inteiro. Eu disse que ele conseguiu revolucionar a Ásia toda. Isso merece um glória a Deus. E é ele então que planta não a sua primeira igreja, porque a igreja da qual ele participa pela primeira vez foi a igreja de Antioquia, ao lado de Barnabé, que era então o oficial encarregado de plantar a igreja lá. Mas com o tempo o apóstolo Paulo mostra suas habilidades ao lado de Barnabé, e Barnabé sucumbe ao conhecimento de Paulo e à graça que o apóstolo Paulo tinha. O que eu acho interessante, e falo isso como estudante da Bíblia, é a ousadia do apóstolo. O apóstolo é judeu, diga comigo, judeu. Quem conhece o mundo do tempo de Cristo sabe que os judeus viviam debaixo do peso das leis de Roma. Os romanos dominavam o mundo. Os judeus, portanto, eram escravos, mal remunerados, que sofriam humilhação, que só eram suportados pelos romanos por causa da sua fé. A fé dos judeus ia além do sofrimento, da dor, do cansaço. Pela religião judaica, eles matavam e morriam. Por isso, os romanos, eles respeitavam os judeus nesse quesito.
Então Paulo é judeu. Ele se converte com Cristo, que também é judeu. Ele assiste o início das igrejas como judeu. Podendo ele ter pregado para judeus, ao invés de pregar para judeus, e isso aqui vai lembrar, judeu era um povo pobre, era um povo escravizado, era um povo com a sua baixa estima, ou a sua baixa estima, abaixo da baixa estima, era um povo que haviam perdido a sua esperança, já não acreditavam em mais nada. Ao invés de ele pregar para este tipo de povo, porque um povo assim, ele está mais aberto a receber o evangelho. Quer ter êxito como um grande pregador? Se aqui no Brasil não te aceitam, junte um dinheiro e vá para o continente africano. Chegando no continente africano, compre lá mantimento. Consiga um caminhão e vá para uma aldeia da África. Chegando na aldeia, diga ao povo: olha, eu trouxe comida e roupa. E você vai ver milhares de seres humanos saírem dos rincões, do meio da mata e virem. Eles vão receber com lágrimas nos olhos. E depois de dar comida a este povo pobre, depois de dar roupa a este povo pobre, diga assim a eles: eu quero agora falar de Jesus, vocês me escutam? Eles são capazes de te ouvir falar por 3 dias a fio sobre Jesus. E ao fazer o apelo, todos se convertem. Por quê? Porque aquele que está com a sua alma dilacerada, aquele que é pobre, que tem necessidades, ele está mais aberto para receber o evangelho. Quem entendeu isso, diga: eu entendi. Paulo, podendo pregar para judeus, podendo pregar para um povo que estava sofrendo, podendo ter êxito no seu ministério, ele resolve, ao invés de pregar para judeus, ir pregar para os gregos. Então, 3 deram glória a Deus, porque já entenderam onde eu quero chegar. Eu vou falar de novo. Ao invés de pregar para um povo pobre, ele vai pregar para o povo mais rico do seu tempo. Ao invés de pregar para um povo ignorante, ele vai pregar para o povo mais inteligente do seu tempo. Ao invés de pregar para um povo que por causa da pobreza não tinham beleza nem aparência, porque todo judeu daquela época, pelo menos, a pele deles era um pouquinho acima do caucasiano, nariz adunco, não eram tão belos, ele resolve pregar para o povo mais bonito do seu tempo, que são os gregos. Até hoje, a gente escuta as pessoas falar: nossa, aquele homem parece um deus, aquela mulher parece uma deusa grega. Por quê? Porque eles tinham um DNA diferente. Paulo, ao invés de pregar para um lugar ou para um povo onde o seu ministério cresceria automaticamente, porque ele tem graça e tem conhecimento, ele resolve pregar para gregos. Então eu respeito esse nanico pela autoridade, pela ousadia, pela visão que ele teve. E quando ele vai pregar para os gregos, a primeira cidade que ele entra com vontade de pregar e ele consegue um público é a cidade de Corinto. Diga comigo, Corinto. Ele planta uma igreja, mas tão poderosa. Mas pense numa igreja extremamente poderosa. Não, me faltam palavras para falar. Porque quando ele vai pregar esta igreja, ele ainda é jovem. E ele acaba de vir de algumas revelações profundas. Uma delas é aquela que ele recita mais tarde: conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi até o 3º céu. Chegando lá, ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem contar. Debaixo desta poderosa revelação, ele vai pregar para os gregos. E ele planta a igreja mais poderosa da história. Eu sempre gosto de fazer esse exercício aqui para tentar explicar como era o culto da igreja de Corinto. Imagine uma igreja que, para você entrar dentro dela, lá na porta, os diáconos têm uma senha para te dar. Tem o quê? Pergunte para quê? Para você saber que hora você podia profetizar na igreja. Pastor, então era uma igreja equilibrada? Pelo contrário. Pense numa igreja pior do que a Rua Azusa. Eu não sei se vocês sabiam, o fechamento da Rua Azusa se deu exatamente pela desordem do culto. Acabou sendo fechado porque era tanta glória que o pastor não conseguia controlar. Ficou uma coisa anormal. Imagine uma igreja que Paulo tinha que falar assim: ó, todo mundo pode profetizar, mas cada um a seu tempo, pelo amor de Deus. Levanta um em profecia aqui, quando ele está escutando aqui, levanta outro aqui profetizando. Aí ele fala: irmão, calma que o Dali está profetizando. Aí levanta outro lá atrás. Ele fala: calma, todo mundo pode profetizar aqui, mas cada um a seu tempo. E se alguém orar em línguas, que Deus levante alguém para interpretar. Esta oração dele para a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto foi plantada debaixo de graça e de óleo. Deixa eu tentar explicar o que era a igreja de Corinto. Por exemplo, você não está mais aqui no Brás agora. Você está na Grécia comigo. Estamos na igreja de Corinto. Beto, muda a música. Respire fundo aí e tome cuidado. Pergunte por quê. Essa criatura do seu lado esquerdo, olha para ela. Essa criatura é profeta. Olha da direita. Essa interpreta línguas estranhas.
Olha que está atrás de você. Essa tem o dom de operação de maravilhas. Olha essa que está na frente. Esta tem dons, no plural, dons de curar enfermos. Olha aquele povo que está ali naquele canto. Eles têm discernimento de espírito. Olha aqueles que estão naquele outro canto. Aqueles ali têm a palavra da ciência, do conhecimento, a revelação profunda. Esta era a igreja de Corinto. Dá até arrepio só de imaginar. Pense numa igreja onde os crentes transpiravam azeite. Era a igreja de Corinto. Foi esta igreja que Paulo plantou. Ele plantou esta igreja debaixo da revelação dos dons do Espírito Santo. O que a igreja de Corinto tem, a igreja de Jerusalém nunca viu e nunca viveu. A igreja de Jerusalém é a igreja sede. É a igreja matriz do cristianismo. Lá tinha cura divina, tinha batismo com o Espírito Santo e parava por aí. A igreja de Corinto tinha todos esses dons que eu falei para vocês e alguns outros mais que eu não citei aqui. Por quê? Era uma igreja plantada debaixo do carisma do Espírito. Quem entendeu até aqui, diga eu entendi. Só que Paulo vai escrever esta carta rememorando a igreja de como ela nasceu. Ele escreve isso 20 anos depois que a igreja está plantada. E ele escreve por quê? Pergunte por quê. Só fala se todo mundo perguntar. Porque em uma de suas viagens missionárias, diz a história, que dentro de um barco alguém o reconheceu. Ao se aproximar dele, disse: eu sou membro da igreja de Corinto e era criança quando o senhor pregava lá. Meus pais ainda estão lá. E quando Paulo ouve o testemunho daquela pessoa, é automático. Imagine um velho pastor, pastoreou o ministério, e 20 anos depois ele encontra um membro daquela igreja. A tradição diz que Paulo fez uma única pergunta. A pergunta que qualquer pastor faria se encontrasse um membro de uma velha igreja. Paulo perguntou: como vai a igreja de Corinto? E a pessoa então, extremamente aberta, expansiva, disse: a igreja vai muito bem, estamos imensos na terra, crescemos, temos dezenas de congregações, a igreja está próspera, temos prédio próprio e tudo mais. A tradição diz que o velho apóstolo então aperta um pouquinho e diz: eu estou perguntando como está a igreja de Corinto. Então o rapaz é obrigado a rever o que falou e diz: eu errei em alguma coisa. Então ele começa a dizer: já entendi. A igreja agora é poderosa, porque ela tem membros importantes da sociedade, membros da política, advogados. A igreja agora é reconhecida por toda a sociedade. A igreja que o senhor plantou, que no início era perseguida, agora é aplaudida por todos. Diz a tradição que o velho apóstolo insiste de novo e diz: você ainda não entendeu. Eu estou perguntando como está a igreja de Corinto. Desconcertado, o rapaz então apela, diz assim: a igreja está mantendo a obra missionária. Ele está construindo, mandando os missionários para todos os lados. A igreja está em expansão. E o apóstolo então, mais uma vez questiona: eu estou perguntando como está a igreja de Corinto. Amados, existem dois tipos de igrejas. E às vezes damos valor apenas àquela que nós deveríamos não deixar de dar valor, mas tratarmos a outra de forma melhor. Temos a igreja como organismo e a igreja como organização. Ambas são igreja. Só que a igreja, a organização, ela é fria. Porque ela precisa de espaço na terra para se estabelecer. Quando eu fui plantar a minha igreja, a igreja na qual eu sou pastor presidente, quando eu fui registrá-la, eu passei um constrangimento muito grande, porque eu fui naquela fé, né? Deus deu o ministério, fui lá, já tínhamos um povo, vamos registrar a igreja. Aí o rapaz do cartório, o apóstolo Agenor, olhou para mim e disse assim: quem é o dono da igreja, meu filho? Eu falei: é Jesus de Nazaré. Ele falou: você pode me dar o CPF dele? Eu falei: como é? O CPF, o RG dele, para eu colocar aqui no documento. Eu falei: não, mas é o Jesus do céu. Ele falou: esse não pode ser o dono da igreja. Eu falei: por que não? Porque se acontecer algum problema com a igreja, ela deixar de cumprir os seus deveres para com o Estado, se alguém cometer algum crime, alguém tem que responder por esta igreja. E quem responde por ela é o dono dela, o presidente dela. Eu nunca vi nada tão profano, mas é a lei do país. E eu tive que colocar o meu nome lá.
para o mundo, eu sou o dono da minha igreja. Eu sou o presidente da minha igreja. Mas eu sou presidente e dono do quê, na verdade? Do prédio, dos bancos, da cadeira, do CNPJ, da conta no banco, das organizações que temos, da ONG filiada à igreja, do departamento infantil, do departamento de senhoras, do coral. Só que nada disso, aos olhos de Deus, tem muito valor. Porque Jesus não morreu na cruz por uma organização. Quando a trombeta do arrebatamento soar, o templo fica, as cadeiras ficam, os instrumentos ficam, a conta do banco fica, o CNPJ fica tudo. E o que é que vai para o céu? A igreja. Mas não é a igreja organização. A igreja que vai para o céu é a igreja organismo. E se a igreja organização, lá a minha tem nome, que é Assembleia de Deus Catedral do Avivamento, a igreja organização se chama Marco, Maria, Agenor, Ingrid, Paulo. Esta é a igreja organismo. É a igreja viva. Foi por esta igreja que Jesus morreu na cruz do Calvário. E para o Senhor, a única igreja que interessa para Ele é esta igreja. E como eu disse no início, esta às vezes é a única igreja que nós não damos valor. Há alguns anos atrás, aqui no Brasil, uma igreja muito grande que tem por aqui, teve um membro da igreja preso. E o membro foi preso porque ele saiu de um culto onde o pastor falou sobre cura, essas coisas. Ele passou por um velório, foi lá e foi orar pelo defunto. E chegou arrancando tudo. Quando ele puxou o algodão do nariz, o defunto prenderam ele. E perguntaram para ele, e o defunto levanta você? Não deu tempo de mandar levantar, vocês me prenderam? Como ele estava na delegacia, a imprensa estava lá, acharam engraçado, foi pro jornal, foi televisionado. Aí o pastor, presidente da igreja, eu conheço porque é meu amigo, na calada da noite teve que acionar um psiquiatra para criar um laudo falso, para dizer que o membro da igreja era maluco, para que a igreja não fosse tão envergonhada. Aí eu olhei para ele, depois que ele me falou, eu falei assim, amigo, e se dá tempo dele orar e o morto levanta? O que você faria com esse membro? Eu consagraria ele a pastor. Aí eu falei, então, e por que veja só, nós estimulamos aqui a cura divina. Nós estimulamos daqui a fé. Aí quando alguém age por fé e não dá certo, nós nos envergonhamos dessa pessoa. Mas se tivesse dado certo, nós colocaríamos essa pessoa no alto de um pedestal. A igreja organismo precisa ter um pouquinho mais de valor. Cuide do templo, mas cuide da ovelhinha lá da sua igreja também. Pode cuidar da placa bonita com letras garrafais em bronze, mas cuida da Dona Maria que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Cuida lá do São José, que é analfa de pai e beta de mãe. Porque às vezes, pastor, você só está de pé no púlpito porque esses velhinhos na calada da madrugada rompem o chão com o seu joelho e gritam ao Deus do céu para que te sustente. Quando o garoto entendeu, aí ele falou com o Paulo, desculpa, apóstolo, agora eu entendi. Bom, a igreja que o senhor está perguntando, ela não é mais a mesma. Como assim? É aquele barulho, aquelas profecias, que o senhor tinha que parar o culto, lembra? Lembro, não tem mais. E por que não tem? Porque a igreja agora ela amadureceu. E ela amadureceu por quê? Porque a minha geração é diferente da geração dos meus pais. Os meus pais eram ignorantes. Os meus pais eram gente pobre, simplória. A nossa geração não, nós temos anel de formatura no dedo. Somos poliglotas, médicos, engenheiros, arquitetos, advogados. Só que só somos engenheiros, arquitetos e advogados porque a geração analfabeta orou por nós. Só chegamos onde chegamos, essa estatura de templo de Salomão, porque os nossos pais congregaram em um cenáculo. O cenáculo é a salinha pequena de oração que a bispa mostrou para nós ali, lá na rua Azusa. É ali que começa. Então, o que tem acontecido conosco? Hoje nós congregamos em templos grandes, mas a essência do cenáculo sumiu.
Nós temos ouro e prata. Mas cadê o levanta e anda? O que aconteceu com a igreja de Corinto há 2000 anos atrás, acontece conosco hoje. E o que foi que o apóstolo Paulo fez? Ele questionou o rapaz, me conte, como é que, mas esfriou por quê? Paulo vai apertando, até que o rapaz não aguenta e fala, apóstolo, é o seguinte, aqui agora, a igreja de Corinto, o nosso evangelho, ele é muito relativizado. Como assim? A gente não trata cada um por um dogma, cada um é cada um. Por exemplo, tem um filho de um homem rico lá na igreja que ele está em pecado lá. E ninguém trata dele. Por que não trata? Porque o pai é rico. E qual é o pecado dele? O rapaz não consegue achar nome. O apóstolo Paulo, quando vai mandar a carta aos Coríntios, 20 anos depois, diz assim: é sabido que há entre vós uma espécie de pecado que nem entre os ímpios tem nome. Um filho está dormindo com a mulher do seu pai. Não é incesto, porque o menino não está dormindo com a mãe. Não é adultério, é uma bagunça. O pai era divorciado, era viúvo, casou de novo, foi trabalhar, o filho aproveitava a ausência do pai e dormia com a mulher dele. A igreja sabia. E ninguém tomava conta disso. Capítulo 5 da carta aos Coríntios, Paulo fica tão irado que ele diz assim: eu quero que esse moço seja entregue na mão do diabo, para que a alma dele se salve. Pense num pastor bravo. Imagina o pastor mandar entregar o rapaz na mão do diabo. Se é aqui que a gente salva a pessoa do inferno. Mas a angústia, a dor, a frustração que o apóstolo sentiu por ter plantado uma igreja viva e 20 anos depois a igreja está quase morta, fez com que ele tomasse uma atitude violenta. E ele escreve a carta aos Coríntios e manda a carta como um antídoto. E sabe o que tem na carta? Pergunte para mim o quê? Lembranças. Ele só fala para a igreja o que aconteceu e como ela nasceu. Ele começa a dizer para ela como foi que tudo iniciou. Depois que ele escreve a primeira carta chega lá como antídoto. Alguns crentes de Corinto mandam cartas para ele dizendo assim: quando o senhor esteve aqui, o que o senhor pregou fez diferença. O seu conhecimento, o senhor era um doutor, o senhor era um advogado, o senhor era poliglota. Tudo que o senhor falou para nós funcionou. Paulo pega a caneta dele, escreve a segunda carta aos Coríntios 9 meses depois. E na segunda carta ele diz assim: quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos preguei, eu falei, foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Mas quando eu preguei para vocês, foi em revelação, em demonstração de Espírito e de poder de Deus. O que é que Paulo está dizendo naquela igreja? Vocês estão pensando que a igreja está de pé porque eu sou um homem formado? Porque eu tenho cultura? Porque eu aprendi aos pés de Gamaliel? Tudo que eu aprendi com Gamaliel é esterco. A igreja só ficou de pé e só cresceu porque eu trouxe o céu para a terra. Eu preguei o céu sobre a terra. Eu mostrei aos poderes das trevas que haviam aí na Grécia que Jesus Cristo era maior do que os deuses do Monte Olimpo. Você já leu como foi que Paulo evangelizou os gregos? Quando ele chega em Atenas, na capital dos gregos, a capital do intelecto do mundo antigo, a entrada de Atenas era especial. Logo na entrada, as cidades eram cercadas por muro. 10 metros após a entrada, você se deparava com uma imagem de Zeus, que é o rei dos deuses, o deus dos deuses da Grécia. Havia uma tríade de deuses da Grécia. Eram eles Zeus, Poseidon e Hades. Zeus era o deus dos deuses dos céus. Hades, das profundezas, da morte, do inferno. E Poseidon, deus das águas. O apóstolo São Paulo foi até Atenas para desafiar os poderes dos deuses gregos. Qualquer um que visse aquela imagem de 10 metros de altura de ouro maciço, embaixo escrito Deus dos deuses, Zeus e sacrifício, era para voltar atrás. Qualquer pregoeiro de uma nova religião olharia aquilo, veria o tamanho, a imponência da religião dos gregos e voltaria. Paulo, ao invés de voltar, caminhou na avenida. E mais alguns metros ele encontra uma outra imagem gigante, escrito Poseidon, Deus dos mares, sacrifícios de uma imagem gigante. Era para voltar, mas ele caminha. Mais para frente ele encontra a estátua de Hades,
Deus dos mortos. E embaixo o sacrifício era para voltar para trás. Ele caminha pela frente e ele vai encontrando altares aos deuses da Grécia. Ele encontra altares a Diana, Afrodite, Ares, Hermes, Atenas, e vai encontrando todas as imagens dos deuses. Ao invés de voltar atrás, ele vai até o final da avenida. O nanico era da pá virada. Quando ele chega na última estátua, ou no último altar da avenida, há um limbo, porque há um vazio em cima do altar. Não tem imagem nenhuma. Só está escrito assim: ao Deus desconhecido. É ali que ele se apega com a sabedoria divina, bate palmas e chama a atenção dos atenienses. Diz: ó atenienses, caminhando eu entre vós, encontrei aqui um altar erigido ao Deus desconhecido. Isto mostra o tamanho de vossa fé. Com medo de deixar alguma divindade sem sacrifício, vocês sacrificam a um Deus que vocês não conhecem. Eu estou aqui como testemunha para dizer que este sacrifício subiu, porque o Deus desconhecido me mandou aqui como representante dele, para pregar a todos vocês. É muito lindo o que acontece. Tiram Paulo do centro e levam ele para o Areópago, uma espécie de anfiteatro a céu aberto, parecido muito com essa igreja. Ali os paroleiros, os contadores de história, aqueles que tinham algum tipo de argumento, os filósofos podiam subir na espécie de altar e contar aos gregos o que eles pensavam. A Bíblia diz que os gregos, os atenienses, viviam de ouvir e falar de ouvir da vida alheia. Eles gostavam disso. Aliás, a filosofia nasce com eles. A arte de pensar, a arte de interpretar, a dialética, a arte crítica nasce com os gregos. São eles que começam a observar tudo e achar um porquê em tudo. Então o apóstolo Paulo é convidado para subir nesse Areópago e contar para os gregos a história desse seu Deus. A tradição e a Bíblia Sagrada corrobora, diz que quando Paulo sobe aquele altar, ao invés de ele ir na veia falando de religião, ele é sábio, ele quer ganhar as almas. Então ele começa a recitar poesias e o pensamento de algumas religiões pagãs daquela época, como os estoicos e os epicureus. Quando ele vai falar dos estoicos, ele fala de poesia. E com a poesia ele ganha as mulheres que estavam ali no Areópago, a atenção delas. E mulher, quando para ouvir, o marido que tiver juízo é obrigado a ficar, né? Porque o homem é o cabeça do lar, mas a mulher é o pescoço. Ela que faz ele olhar para cá e para lá. Então, como Paulo conquista o ouvido e o coração das mulheres através dos poemas dos estoicos, e elas fazem os maridos parar para ouvir Paulo, e ninguém reclama, porque mulher quando gosta, o marido é obrigado a gostar também. Quando ele vê que ele tem a atenção das mulheres, ele deixa o poema dos estoicos e começa a falar sobre vida pós-morte, que era o pensamento dos epicureus. Até hoje, quando você senta com alguém e fala: eu tive um sonho, ou eu tive um vulto, todo mundo para, porque o ser humano é um ser místico por natureza. O nosso lado transcendental ama essas coisas. Por isso que gostamos de igreja maluca como essa aqui, porque aqui o sobrenatural acontece. Então, depois que ele fala sobre vida pós-morte, sobre o pensamento dos epicureus, ele tem a atenção cativa dos gregos. E aí ele começa a recitar e a falar sobre o poder do seu Cristo. Ele foi indagado e perguntaram a ele: seria esse seu Cristo, esse seu Deus, maior do que Poseidon? A tradição diz que Paulo deu uma gargalhada, Genor, tão grande, diz assim: o meu Cristo, ele é tão maior do que Poseidon, que ele um dia deu poder a homens de pisarem em cima de Poseidon. E as pessoas dizem: quando um dia ele estava deitado na polpa do barco, caminhando entre os homens como mortal. Nisso os gregos criam, porque Zeus de vez em quando encarnava e vinha caminhar pela terra para namorar. Então o pensamento dos gregos estava alinhado com isso. Os deuses caminham entre nós feito homens. E Paulo diz: quando ele em homem esteve aqui, ele deitou na polpa de um barco, e Poseidon agitou o mar, e ele queria afundar, matar o meu Cristo. Quando acordaram o meu Cristo, ele saiu lá da polpa e veio para a proa do barco, e ele gritou com Poseidon, e ele disse: acalma-te, vento, aquieta-te, Poseidon, aquieta-te. Os atenienses, os gregos ficaram pasmos. Tem testemunha, diz: eu tenho uma testemunha viva de um que é homem como eu, e pisou em cima de Poseidon. O nome dele é Pedro. O Senhor estava andando sobre as águas, pisando sobre Poseidon, e Pedro diz: se és tu, me mande ter contigo. E Pedro pisou em cima de Poseidon, mostrando que o nosso Cristo é maior do que o Deus dos mares. Um outro grego então pergunta: seria ele o
seu Cristo, o seu Deus, maior do que Hades, o Deus dos mortos, a própria morte encarnada. E para isso, diz a tradição, que Paulo deu uma gargalhada. Diz: para isso não precisa nem o meu Cristo. Por que não? Porque um dia eu, Paulo, estava pregando em uma cidade. Como sou de pequena estatura, colocaram um banco. Eu estava pregando, quando olhei por sobre a cabeça dos ouvintes, lá no fundo, na entrada, na porta, eu vi Hades. E Hades estava lá olhando para mim, fazendo assim. Você, baixinho, no fim do culto eu te pego. Eu deveria ter saído correndo, mas eu olhei para Hades e comecei a rir. E os gregos devem ter perguntado por quê. Ele disse assim: porque eu olhei para Hades e disse assim: ó Hades, ó Hades, onde está o teu aguilhão, ó Hades? Onde está o teu aguilhão? A morte travada foi a batalha na cruz, e a vitória é de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se encerra com um grego perguntando: seria o seu Jesus maior do que Zeus? E Paulo pergunta: onde Zeus habita? E todos os gregos apontam para o alto, naquela montanha, o Monte Olimpo. Os gregos eram tão arrogantes que o Deus deles era Deus só deles. Embora tivessem criado o universo, o mundo, eles moravam ali, no alto de uma montanha chamada Monte Olimpo. E quando eles apontam: o nosso Deus mora ali. Quando queremos encontrá-lo, os nossos sacerdotes vão lá no seu templo. Ele mora ali no Monte Olimpo. E Paulo disse: então, meu Cristo é maior do que Zeus. E perguntou ele: por quê? Porque quando Zeus quer olhar os céus, ele tem que olhar para cima. Mas o salmista no Salmo 103 diz que Deus, o nosso, quando quer olhar os céus, ele se inclina. Não entendeu? Vou repetir. Zeus, quando quer olhar os céus, como ele mora na montanha, ele tem que levantar a cabeça. O nosso Deus, quando quer olhar os mesmos céus, ele se inclina, porque ele é maior do que o céu, é maior do que a terra, ele é maior do que tudo. Então o apóstolo Paulo relembra a igreja da Grécia, a igreja de Corinto, que o nascimento dela não se deu por força humana, mas se deu por horas e horas de jejum e oração, por horas e horas em busca daquilo que os olhos não veem. Se deu por uma entrega total de um homem comum que deixou de lado a sua profissão, os seus amigos, a sua família, e se envolveu com aquilo que é divino. E por isso Paulo disse: a igreja da Grécia cresceu porque eu dei a eles aquilo que eles não tinham. Porque a igreja da Grécia tinha dinheiro, mas o dinheiro não compra felicidade. A igreja da Grécia tinha beleza, mas a beleza não compra felicidade. A igreja da Grécia tinha sabedoria, mas a sabedoria não compra felicidade. Alguns anos atrás faleceu aquele ator Robin Williams. Ele fez um filme chamado Patch Adams, um filme muito lindo. Deveria todas as igrejas passar para os membros assistirem. Um filme que fala sobre humanidade. Robin Williams era bonito, alto, quase 2 metros, olhos verdes, cabelo liso, queixo quadrado, tudo que a mulherada ama. Era um deus grego. Era inteligente, porque fez academia de artes, recebeu Oscar. Era rico, não tinha onde botar dinheiro. E de repente encontram ele morto em casa. E não morreu de morte natural. Ele se matou. Eu sigo alguns artistas americanos e eu me lembro lendo a timeline deles, eles dizendo: por quê? O que foi que... Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. E eu aqui do outro lado dizendo assim: não tinha tudo. Foi um russo, um pensador russo chamado Dostoiévski, um romancista, um dramaturgo, que parou para analisar a vida de todos os filósofos de sua época, os amigos intelectuais da área russa. E ele percebeu que todos eles morriam entre a faixa etária de 40 e 50 anos. E não morriam de morte morrida. A maioria se matavam. E ele começou a se questionar: por que que a nata da sociedade intelectual russa se mata? Por que, se eles têm riqueza, têm beleza, têm tudo? Então Dostoiévski, que não era crente, chegou a uma conclusão. E ele deixou uma frase dele que é célebre. Ele disse assim:
Todo homem tem dentro de si um buraco do tamanho de Deus. Vou recitar de novo. Todo ser humano tem dentro dele um vazio. É como se fosse um grande quebra-cabeça e falta uma peça. E esta peça tem nome. Se chama Deus. Só Deus supra a carência do ser humano. Então, obreiro, enquanto você levar Deus para a sua igreja, as suas ovelhinhas não vão pular a cerca para ir em outro capim. Enquanto você der a elas águas tranquilas, enquanto você trouxer o céu para a terra, porque eu estou pregando para homens e mulheres que sabem que isto é possível. Você não é só um ser humano na terra, você é um anjo de Deus na sua igreja. O Senhor te deu poderes, e um deles é esse: quando agarra o microfone para falar, o céu se rasga e o eterno confirma. Você já percebeu que alguns seres humanos que são revestidos de autoridade, quando pegam o microfone, o ambiente muda? Podem falar 2, 3, 4, 5 horas. Eu já vi o nosso apóstolo com o microfone na mão por 6 horas, e eu não vi a hora passar. E de repente você vê pessoas que têm capacidade, têm verborragia, e ela fala 15 minutos, você fala: meu Deus do céu, não vai parar de falar? Por quê? São seres humanos investidos de autoridade. E esta autoridade você não aprende nos bancos da escola. Essa autoridade você não aprende tendo diploma de PhD em Doctor in Divinity, doutor em divindades. Não, isso você só recebe na faculdade de Deus, na faculdade do joelho, na faculdade do monte, na oração com aqueles crentes malucos, que a coisa só fica boa quando eles entram no reteté de Jesus. É claro que isso traz desconforto à classe intelectual evangélica. A classe intelectual evangélica brasileira, com todo respeito, me dá asco, me dá nojo. Esses pastores, esses líderes que só porque frequentaram a Universidade Oral Roberts nos Estados Unidos da América e sabem falar. Deixa eu encontrar uma frase em inglês aqui. Helps the nation whose God is the Lord. Só porque sabem falar how are you? Só porque sabem recitar de cor Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântaros, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Sofonias. Só porque tem um pouquinho de conhecimento acham que são donos de tudo, mas não suportam meia hora de joelho com um pentecostal maluco. Não aguentam, não suportam. Corpo arrepiado, ele está aqui. E ele é tão grande que os pés dele passeiam aqui no trono de Deus. E a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aquela igreja está ficando cheia da sua glória. É isso que falta. Eu já fui para N debates com pastores de renome. Interessante é que me respeitam por pura hipocrisia quando estamos no ar, mas quando sai o microfone do ar, eles dizem assim: isso aí é histeria coletiva. Isso aí é uma reação psicossomática de um cérebro doente. Eles dizem que é manipulação. Tem um pastor brasileiro, que ele é psicólogo muito famoso, ele mandou para mim um e-mail uma vez, ele disse assim: eu assisti 2 pregações suas, e você é um perigo. Eu disse: eu sou um perigo porque ele disse, porque você provoca emoções tão profundas na pessoa que vai do choro ao histerismo. E eu falei: uau, como se eu tivesse esse poder. Isso não vem da terra. Isso não vem de homens. É um canal direto com aquele que fez os céus e a terra que provoca isso. Agora, por que é que eu sou assim? Pergunte para mim, por que o senhor é assim? Vou citar Freud. O psicanalista austríaco diz que tudo que uma criança vê, ouve e sente de 0 a 7 anos de idade vai moldar o caráter dela. E de 7 aos 12 vai moldar a personalidade dela. Isso é a ciência que diz. Você é fruto do meio onde você vive. Se você olhar para o irmão do seu lado e ver como é que ele reage à pregação, tudo isso é reação de tudo que ele viu, ouviu e sentiu quando criança. Uns são tímidos, outros são expansivos, outros são fleumáticos.
outros são sanguíneos, outros são coléricos, outros são depressivos. Tudo isso é o acúmulo de tudo que você viveu durante a sua infância e vai dar base para o resto da sua existência. Então, se somos assim, posso trazer isso também para o mundo espiritual. Porque para o mundo espiritual tem algo que ninguém nunca te falou. Eu me lembro na igreja as pessoas falando, o homem tem que nascer de novo. E o novo nascimento se dá com a conversão, sim ou não? Necessário é nascer. Que Jesus disse para Nicodemos, necessário te é. Pois bem, por que é que Deus quer que nós nasçamos de novo? Não seria mais fácil Deus nos adotar? É até moda agora, né? Filho do coração às vezes vale mais que o filho biológico. Não é? Deus poderia falar assim, se você aceitar meu filho como salvador, eu vou te adotar. Mas Deus não quer adoção. Ele diz, se aceitar meu filho, você nasce de novo. Pergunte por quê? Dá uma olhadinha para a criatura do seu lado agora, dos pés à cabeça, vê se dá. Tudo que você está vendo aí, essa composição genética, é uma união de tudo que aconteceu da família dela no passado, da árvore genealógica toda. Essa perninha torta do vovô, esse cabelo ruim da vovó, esses olhos cor de jambo, só Deus sabe de quem é. Esse corpo em forma de um botijão de gás, só Jesus sabe que é. Em forma de uma tábua de passar roupa, só Deus sabe que é. Somos uma composição genética, herança do pai e da mãe. Sim ou não? Quem já viu um pai idiota quando o filho acabou de nascer? Quem já viu o pai fresco? O pai pega a criança e olha para todo mundo assim, é a cara do... Todo bebê nasce com cara de joelho. É tudo feinho. Depois de umas 2, 3 semanas, você começa a tomar forma. Mas o pai olha assim, é a cara do... Por quê? Porque o pai se vê nele. Porque aquela criaturinha é um pedaço genético do pai. Aí Deus diz assim, eu não quero te adotar. Eu quero que você nasça de novo. Porque aí você vai herdar características genéticas do papai. É por isso que Deus quer que nós nasçamos de novo, para herdarmos essas características dele. E uma das características mais fortes que todo crente tem é a audácia. Não leva afronta para casa. Antes de vir para a igreja, até os cachorros da rua lambiam a sua boca. Entrou na igreja, na primeira luta, vai para o meio do mato orar. Eu não aceito, eu só saio daqui. Até ontem apanhava de todo mundo, queria até se matar. Agora não aceita que ninguém nem pise no dedo dele. Por quê? Nasceu de novo, herdeu característica de Deus. Deus não leva afronta para casa, você também não leva para a sua. Você é aquilo que você viu, ouviu e sentiu na sua infância com Deus, ao se converter em uma igreja. Tudo que você absorveu do culto está em você hoje. Como hoje nós temos igrejas, as pessoas saem de outros ministérios e vêm, você vai ver que cada um é de um jeito, né? Um nasceu na igreja batista, o outro nasceu na igreja presbiteriana, o outro nasceu na igreja sorveteriana. Edita isso, está no ar? Já foi. Uns nasceram na igreja, Jesus foi ali e já volta. Nós somos características do ambiente onde nós crescemos. As pessoas perguntam, por que o senhor é assim, pastor? Adivinha aí. Eu cresci numa igreja daquelas. 3x4. O pregador não sabia ler nem escrever. Quando ele lê a Bíblia, diz, vamos ler aqui no livro de Êxodo. E o dia que Jesus me chamou, esse pregador estava empolgado. Ele chegou no salãozinho com o olho desse tamanho, esbugalhado, e disse, Deus falou comigo essa tarde que vai levantar alguém aqui.